Luxberger e você está no canal Pensando Direito. Vamos de polêmica? Vamos conversar sobre imunidade parlamentar. Recentemente nós temos vivenciado alguns debates de pouca qualidade parlamentar no nosso Congresso Nacional. E isso acaba sempre conduzindo à grande pergunta: será que nos limites do exercício parlamentar, o congressista, seja ele deputado federal, seja ele senador, ele observa limites no que seja não apenas o conteúdo de sua manifestação, mas a maneira de fazê-lo? Essa é uma pergunta, repito, que ainda está em aberto na jurisprudência dos tribunais, apesar de termos um comando imperativo na nossa Constituição. A Constituição, no artigo 53, ela tem uma dicção muito clara. Diz a nossa Constituição: os deputados e senadores são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. A questão toda é que o artigo 53 ele não estabelece propriamente uma relação ou uma vinculação direta com o que sejam as manifestações deduzidas pelo congressista e o seu exercício do mandato parlamentar. Ou seja, apesar da redação direta do enunciado constitucional, cabe aqui uma discussão a se saber se essa imunidade material, é assim que nós a denominamos, essa imunidade material alcança toda e qualquer manifestação de um congressista ou aquelas manifestações que se relacionem ao exercício do mandato parlamentar. Historicamente, o Supremo Tribunal Federal ele tem tido uma compreensão, eu diria assim, absoluta em relação a essa imunidade, quando a manifestação do congressista é realizada no próprio Congresso Nacional. Ou seja, aquilo que o deputado federal fala na Câmara dos Deputados, aquilo que o senador fala dentro do Senado Federal. Eventuais manifestações que venham a causar danos por ilicitude, danos morais ou ensejar qualquer tipo de reparação, desvinculadamente ao que seja o exercício parlamentar, tem sido objeto de uma certa controvérsia nas jurisprudências e eu indicaria um caminho aqui de possível responsabilização naquelas situações em que a manifestação desborde o que seja ilícito e não se vincule ao exercício do mandato parlamentar. Eu anotaria aqui alguns casos que trazem lições nas decisões do Supremo. Por exemplo, eu registro aqui um agravo regimental no recurso extraordinário de número 1.283.533. É um julgado da primeira turma do Supremo Tribunal Federal de relatoria do ministro Dias Toffoli. Diz ele: segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, fé absoluta a imunidade parlamentar no que concerne a manifestações feitas no exercício do mandato a partir da tribuna da Casa Legislativa em que o parlamentar tem assento. Talvez uma expressão do mesmo tribunal, e agora mais clara, deixe isso também de maneira bastante patente. Ou seja, o que eu estou querendo destacar? Dentro do Congresso Nacional, dentro do parlamento, o parlamentar é absolutamente inviolável por aquilo que ele declara. Vejam esse excerto aqui de um julgado agora recente, no dia 22 de março de 2021, 2 anos atrás, no Pleno do Supremo Tribunal Federal, exatamente a PET de número 9.165. A relatoria foi do ministro Roberto Barroso. Se tratava de uma queixa-crime ajuizada por um deputado em desfavor de outro deputado. E olha que situação interessante. Diz ele: as manifestações do parlamentar possuem nexo de causalidade com a atividade legislativa. A imunidade civil e penal do parlamentar federal tem por objetivo viabilizar o pleno exercício do mandato. Agora vem a frase que eu quero destacar. O excesso de linguagem pode configurar, em tese, quebra de decoro a ensejar o controle político. Pois bem, o que a nossa Constituição estabelece é uma imunidade dirigida à atuação do parlamentar, de maneira que ele não venha a responder, seja na esfera civil, de maneira indenizatória, e isso vai abranger aqui, inclusive, as hipóteses de compensação ou reparação, a depender do dano material ou moral ensejado pelas declarações que incorram na esfera de ilicitude, ou mesmo a eventual responsabilização penal por crimes de palavra. Qual o ponto aqui de atenção? Não é que a Constituição estabeleça que esses parlamentares não sejam responsabilizáveis por aquilo que afirmam, mas sim que a esfera de controle desses eventuais abusos deva efetivamente se centrar no controle político da atuação desses parlamentares.
E aí, para além da questão jurídica, que parece ser facilmente respondível, como é que se responde a isso? O parlamentar é absolutamente imune por aquilo que ele declara dentro das casas legislativas. Ok, tomemos isso como certo e repito, é uma lição relativamente fácil de ser compreendida. Agora, é preciso compreender aqui, ou anotar, que essa imunidade não implica necessariamente irresponsabilidade. O que a Constituição deixa claro é que o eventual processo de responsabilização desses parlamentares não deriva exatamente do que seja um controle jurisdicional, mas sim de um eventual controle político a ser realizado pela própria Casa Legislativa. Eu trago essa reflexão a vocês. Há alguns pontos aqui em que muitas vezes nós confundimos o que sejam processos de responsabilização com o que seja a exigibilidade judicial de responsabilidade de agentes públicos. E no caso do parlamentar, a Constituição deixa uma lição muito clara. Ele pode ser responsabilizado na esfera política, e não necessariamente no que seja a incidência de um poder jurisdicional. Eu, inclusive, conduziria aqui a um debate, a uma reflexão de todos a respeito desse ponto. Será que nós não vivemos um momento histórico de perguntas que não são respondíveis? Essa é a questão. Porque muitas vezes, quando nós conduzimos a questionamentos, como já tivemos ou experimentamos recentemente na nossa história, algumas perguntas como: pode um parlamentar em cumprimento de pena privativa de liberdade, regime semiaberto, exercitar regularmente suas funções como parlamentar? Um debate que nós já tivemos nas legislaturas anteriores. Ou mesmo situações de imposição de prisão cautelar em relação a um parlamentar que se encontra no lide no exercício de seu mandato. São perguntas que, do ponto de vista jurídico, só são difíceis de serem respondidas porque o nosso desenho constitucional sequer aventa ou projeta a ocorrência dessa hipótese. Ou seja, nós estamos falando de enunciados normativos que têm por premissa o funcionamento de modelagens institucionais que previnem a incidência da própria pergunta. De maneira muito clara, se um parlamentar é condenado e se encontra no cumprimento de uma pena privativa de liberdade no exercício do mandato, qual o sentido político de que esse parlamentar se encontre no legítimo gozo de seus direitos como parlamentar e não tenha observado, por exemplo, processo de cassação para imediata sustação ou interrupção de seu mandato? Essa é a pergunta. Ou seja, o controle político ele não é apenas antecedente ou paralelo ao eventual controle jurisdicional. Antes, ao contrário. Quando nós falamos de agentes públicos com regimes constitucionais próprios de responsabilização, esse controle político se manifesta num desenho constitucionalmente assegurado de que ele tem que se apresentar, primeiro, efetivo e, de fato, a tornar desnecessária a incidência de outras instâncias. Se isso não acontece, ingressamos aqui no terreno das perguntas que verdadeiramente não deveriam ser formuladas. Fica essa reflexão. Não é que uma parlamentar possa, justamente por se encontrar no exercício do mandato, dizer e proferir toda sorte de expressão dentro da Casa Legislativa. A imunidade a que se refere a Constituição é uma imunidade de controle jurisdicional, mas evidentemente não haveria sentido jurídico, não haveria sentido normativo ou não haveria legitimidade constitucional na criação de espaços de uma imunidade absoluta ou um agente que não seja responsabilizado por qualquer ato ilícito que ele incorra. A imunidade parlamentar prevista na Constituição, claro, já lido no artigo 53, se refere aos congressistas federais, deputados federais e senadores. Mas também a Constituição menciona um regime próprio de imunidade aos vereadores. Aos deputados estaduais, claro, há uma projeção aqui muito bem vinculada ao que seja o desenho normativo dos parlamentares federais. Mas os vereadores também têm uma esfera ou uma proteção de imunidade dessa manifestação. Esse tema, vale dizer, presente no artigo 29, inciso 8 da Constituição, é objeto de uma repercussão geral já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, pendente de julgamento, mas já reconhecida pela Corte. Eu me refiro aqui ao tema 469, que tem por tese:
nos limites da circunscrição do município e havendo pertinência com o exercício do mandato, garante-se a imunidade do vereador. Essa repercussão geral foi reconhecida em 2011 no julgamento do recurso extraordinário, com repercussão geral, 600.063, decidido em 2011. Aguardemos uma manifestação definitiva do Supremo sobre a figura dos vereadores. De certo, o desenho dos parlamentares federais se encontra no debate unicamente do artigo 53 da Constituição. O ponto é, a ilicitude e o eventual controle deva ser político, e a Constituição, nesse caso, o isenta de eventual controle jurisdicional por esses atos. Fica aí a reflexão. O fracasso do desenho de controle político do parlamentar conduz a perguntas que eventualmente não deveriam sequer ser formuladas. Caso a nossa modelagem constitucional fosse bem observada, com desenhos institucionais efetivos e, enfim, que assegurem exatamente um desenho que se espera do Estado de Direito. Um grande abraço, siga conosco no nosso canal para mais reflexões como essa.